Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que hoje você seja alcançado pela graça de Jesus Cristo e transformado pelo grande amor de Deus. E que o Espírito Santo, Deus eterno, Consolador, que Ele guie hoje você em todas as batalhas da vida e torne você uma pessoa vitoriosa aonde você for. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus continue cuidando de você. Que Deus hoje realize maravilhas na tua vida e na vida de todos os teus familiares. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu bom Pai e Senhor que habita nos céus e na terra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Pai e o Senhor nos permite dia a dia buscá-lo, conhecê-lo, amá-lo. Nós somos fracos, somos imperfeitos, temos muitos problemas socioemocionais, espirituais, físicos, relacionais. Por isso, meu Deus, mais uma vez, queremos nos colocar em teus braços de amor. Braços poderosos, que pode todas as coisas, que pode inclusive curar a gente em todas as áreas da nossa vida. Queremos conhecê-lo mais, queremos cada dia entender a tua vontade e atender a tua vontade. Portanto, nesse momento queremos ouvir a tua voz para que compreendamos e desejemos seguir toda a tua verdade. Como diz o Salmo 119, ensina-nos e nós seguiremos e nós praticaremos os teus preceitos. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a iluminação do Espírito Santo e supre todas as nossas necessidades. Guarda-nos do mal pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, né? Eu falei que a gente iria trabalhar dois temas separados no capítulo 8 de Hebreus. E esses dois temas, um seria o santuário, a doutrina do santuário, da existência de um santuário no céu, e o outro, o ministério de Jesus Cristo no santuário. Então a gente já viu a doutrina do santuário, do ministério de Jesus Cristo no santuário, o ministério intercessório, inclusive. Jesus Cristo hoje está no céu, trabalhando por mim e por você. Essa doutrina da intercessão de Cristo é maravilhosa. E eu e você precisamos também exercer o ministério da intercessão, ou da oração intercessória, né? Hoje existe um ministério na igreja chamado Ministério da Oração Intercessora ou Oração Intercessória. A gente precisa desenvolver esse ministério, porque Jesus Cristo hoje ele faz intercessão no céu por cada um dos seus filhos, herdeiros da salvação, cujo nome está escrito no livro da vida, ou permanece, né? Eu costumo dizer que permanece escrito no livro da vida. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 está escrito: ora, o essencial dessas coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à direita de Deus, diante do trono da majestade nos céus. Ministro do santuário verdadeiro, do verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu
e não o homem. O engraçado aqui é Paulo falar de santuário verdadeiro. Por quê? Porque, na verdade, quando Deus pediu a Moisés para construir um santuário, Moisés tem uma visão no monte, quando ele está com Deus, 40 dias no monte, ele tem essa visão. Deus pede a Moisés a construção de um santuário. Então, o modelo da terra era segundo o real, o verdadeiro. O rei Acabe, em visita a um país, em Damasco, ele viu um altar e ele imediatamente alguém pediu ao seu conselheiro-chefe para contratar um engenheiro para construção, para confecção de um projeto, né, de uma maquete daquele altar, para que ele também construísse um altar daquele em Jerusalém. Então ele segue o modelo. O verdadeiro está lá em Damasco. Então ele vai fazer uma réplica, vai fazer uma cópia. Quando Moisés recebe, aqui está dizendo, Paulo está dizendo, Jesus Cristo se tornou ministro do verdadeiro tabernáculo, do santuário. E onde está esse santuário? Esse santuário, de acordo com o versículo 1, está no céu. Agora, antes da gente estudar a cópia do santuário construída por Moisés, existem algumas lições importantes para a gente. A gente vai tentar tirar pelo menos 3 lições importantes da construção do santuário lá no deserto. Observe, uma coisa que eu e você precisamos entender. A verdade de Deus, ela sempre vai ser confrontada com uma mentira de Satanás. Foi assim desde o começo. Quando a Eva estava ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, curiosa para saber por que não comer daquela árvore. Então a serpente disse: se você comer, não morre. Deus havia dito, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, se comer, morre. Verso 17. No dia que você comer, morre. Agora, Satanás vai dizer, você come e não morre. Aliás, você vai se tornar até mais inteligente. Você vai se tornar igual a Deus. Então, a Eva acredita. Então, para cada verdade de Deus, Satanás cria uma mentira ou uma oposição. Ou uma verdade oposta, digamos assim. Já que você quer acreditar dessa maneira, vamos falar de verdade oposta. Porque é um confronto. Para cada verdade de Deus, ele cria uma mentira. E uma das questões mais cruciais no conflito entre Deus e Satanás está entre a verdade e a mentira, o certo e o errado. Muitos teólogos vão dizer, não existe razão para ter um santuário no céu. Então o que Deus mostrou para Moisés? Se não existe razão para ter um santuário no céu, por que Moisés viu um modelo, ele viu um santuário e Deus pediu que ele construísse um santuário igual ao que ele havia visto no céu? Vamos para o texto. Uma outra questão importante para a gente perceber é que quando Deus pede uma coisa ao ser humano, o interesse de Deus é mostrar para nós
todo o cuidado dele por nós. E de como ele tem grande interesse em nós. Então, a construção de um santuário igual na terra ao que tem no céu, e eu vou colocar o verbo no afirmativo presente, tá? Presente do indicativo. Tem um santuário no céu. E Jesus Cristo está hoje no Santíssimo do Santuário do Céu, fazendo intercessão por cada um de nós. E a gente vai ver na mensagem de amanhã que o santuário no céu é lugar de juízo. O santuário na terra tinha o dia do juízo. A gente lembra das 3 funções do sacerdote? A terceira função era exercer juízo, o julgamento. O sacerdote era um juiz. Ele julgava o povo. Todas as questões eram julgadas no templo, no santuário, e o sacerdote exercia o papel de juiz. Não se esqueça, João capítulo 5 diz que Jesus Cristo é o juiz. Tá? Então, Êxodo capítulo 25, Deus dá uma ordem a Moisés. Êxodo 25. Então, quando Deus manda fazer um santuário, Deus estava demonstrando o tanto que ele tinha interesse pelo povo. Ele não era um Deus ausente. E o santuário no céu demonstra que há uma ordem. O que acontece na terra é, na verdade, uma figura, uma ilustração do que Deus faz no céu. Aliás, diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas que ordem é a primeira lei do céu. Deus é um Deus de ordem. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Deus não faz as coisas por fazer. Não, eu estou a fim de fazer isso hoje, eu vou fazer isso hoje. Não, Deus segue um cronograma. Por incrível que pareça. Embora a gente tenha dificuldade de entender isso, de aceitar isso, como se Deus dependesse do relógio, como se Deus dependesse do calendário, como se Deus dependesse de um organograma, nada disso. Deus não precisa de nada disso. Mas em razão da gente, e para que a gente perceba a importância da ordem, da organização, até do calendário, do relógio, a gente entenda isso, a questão do tempo. Deus cria uma ordem e todas as leis elas são fixas justamente por causa disso. Quando eu falei da criação, a Terra segue um eixo. E tudo na natureza é regido por leis fixas. E essas leis mantêm o universo em ordem, em perfeita sincronia. Então, quando Deus estabelece um santuário na terra, de acordo com o modelo do santuário no céu, ele está demonstrando, primeiro, que a verdade dele é inquestionável e é absoluta. Satanás pode confrontar essa verdade. Nós não temos dúvida disso. Ele vai confrontar. Para cada verdade de Deus, ele cria uma mentira ou uma oposição a essa verdade. Segundo, ele tem interesse no ser humano. E por isso ele estabelece, Deus, se limita a viver, agir dentro de um cronograma, dentro de um organograma que permite para a gente olhar para ele como um Deus de ordem, que faz tudo no tempo e a seu tempo e a contento para a satisfação e alegria de todos os seus filhos ou de todas as suas criaturas.
Quando o Apocalipse diz que Deus é um Deus de justiça, e os atos dele se fazem em ordem de justiça, Apocalipse capítulo 15, versículo 4, todos os teus atos são atos bem feitos. Quando você percebe na criação Deus dizendo, haja luz, haja árvores, haja animais, haja seres viventes nas águas, então há uma ordem, há uma sincronia, há uma perfeição. E Deus, que não é limitado, mas por causa do ser humano, para quem ele trabalha, para redimir, para salvar, para resgatar, ele se limita ao cronograma. E existe uma outra lição ainda, que a gente vai ver durante essa mensagem. A gente tem que acostumar com o que é eterno. Quando Deus estabelece um santuário na terra, é para que a gente comece a viver a realidade do eterno. Porque aqui tudo é passageiro. Mas quando eu me prendo ao que é eterno, meu irmão, o que é irrelevante, o que é supérfluo, perde a graça, perde a relevância, a importância. E então eu passo a dar valor ao que é eterno. Por isso Paulo vai dizer que a gente precisa tomar posse da vida eterna. E eu não posso tomar posse da vida eterna o ano que vem, daqui a 10 anos, depois que eu realizar todos os meus sonhos nessa terra. Quando Deus manda construir um santuário na terra. Lógico que esse santuário existe pelo menos 6 verdades da Bíblia em torno da doutrina do santuário. O sacerdócio de Cristo, a onisciência de Deus, a onipresença, a onipotência. Existe a doutrina da intercessão, a doutrina do juízo, a doutrina da salvação, a morte do cordeiro que acontecia no santuário. Veja quantas verdades existem e que elas dependem da existência do santuário para que elas se sustentem. Então Satanás não fica feliz quando alguém diz que existe um santuário no céu. E ele sabe que existe um santuário no céu porque ele morou lá. E Deus tem esse santuário para manter as coisas em ordem, para que tudo aconteça dentro de um organograma, dentro de um cronograma, dentro do tempo aperfeiçoado por Deus. E vindo à plenitude do tempo, Jesus Cristo veio como homem. Veja que Deus vai atendendo um calendário. O próprio Deus se limita, ele faz a profecia e ele mesmo se limita a se encaixar dentro do tempo da profecia. Porque ele tem interesse na gente. Ele está interessado no ser humano. Então ele cria um santuário aqui, para que em torno do santuário você compreenda todo o projeto da redenção. Doutrina da salvação, doutrina da intercessão, do sacrifício, a doutrina do juízo. Então Deus, essas coisas Deus cria para que o ser humano desenvolva o interesse pela eternidade e passe a priorizar e valorizar o que é eterno. Porque o que é supérfluo, o que é passageiro, perde a graça muito rápido. Você compra um celular novo, 2 meses depois você já está sonhando com um novo modelo. Talvez nem tanto tempo assim, não é? Porque hoje sai um modelo novo a cada semana. Então você compra uma roupa nova, você usa 3 vezes, 4 vezes e você já enjoou dela. Você compra um sapato e aí você já começa a ver defeito quando você vê um sapato mais bonito.
Mas quando Deus coloca o santuário aqui, Ele quer que você perceba que Deus está levando você para ver o eterno, o que é verdadeiro, o que é real. E o real não se satisfaz com o imediatismo, com o agora. O real, ele se satisfaz com o que vem depois. Se a gente lê Hebreus capítulo 7 e 8, Paulo aponta para uma realidade futura. Lógico que no presente Jesus Cristo está lá, assentado, intercedendo por mim e por você. Mas no capítulo 9 de Hebreus, no final do capítulo 8, ele diz que Jesus Cristo é o cordeiro, é o bode que morre, que é sacrificado para purificar o povo, para purificar o santuário. A gente vai estudar um pouquinho essa questão da purificação do santuário na doutrina do juízo. Então Paulo aponta para uma realidade eterna. E Deus, ao criar o santuário aqui, ao estabelecer o santuário aqui, Ele quer que você olhe para lá. E você comece a viver o lá agora. Viver o depois hoje. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, não é? Você ter certeza do depois sem ver. Você ter certeza da ação de Deus sem vê-lo. E é isso que o santuário representa. Uma realidade eterna, preparada para mim e para você. Êxodo, capítulo 25, versículo 9, está escrito assim, ó: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, é assim que você vai fazer. No versículo 8, diz assim: e me farão um santuário. O santuário era para quem? O primeiro o objetivo do santuário, para Deus. O santuário foi construído para Deus. E me farão um santuário, de acordo com o modelo que eu mostrar. Então Deus coloca Moisés no monte, dá a Moisés a visão do santuário, e quando Moisés vê a planta do santuário, no caso o modelo que ele vê no santuário, na verdade, de acordo com Ezequiel é levado para dentro do santuário. João no Apocalipse, ele é levado ao santuário. E aí a gente percebe que essas pessoas, elas é transportada do agora para o depois, e lá eles entram no santuário. Moisés entra no santuário no céu, e ele percebe cada detalhe da construção daquele santuário feito por Deus, de acordo com Paulo, Hebreus capítulo 8, versículo 2. E Moisés vai agora copiando, ou fazendo o desenho, vai desenhando cada parte do santuário. Ele vai fazendo o modelo. Diz o texto aí: você vai fazer tudo segundo o modelo que eu te mostrar no monte. Então Moisés está no monte junto com Deus. Esses 40 dias lá foi de muita atividade. E você percebe aqui os 4 itens que eu coloquei aqui. O próprio Deus pede a construção do santuário para ele. O santuário é para Deus. Não é para o ser humano. O santuário é de Deus, não é do ser humano. Então Satanás, ele quer fazer com que você desacredite nas coisas de Deus. Quando Deus diz que você pertence a Ele, Satanás quer fazer você acreditar que não é verdade, que você não pertence, que você pertence a si mesmo, que você é dono do seu próprio nariz.
Quando no Novo Testamento Paulo vai dizer que agora não mais um santuário de pedras ou de madeira. Deus não está pedindo nem um santuário mais de pedra nem de madeira, mas está pedindo o eu, está pedindo o meu coração. E aí o meu coração passa a ser o santuário, o tabernáculo do Deus vivo. Leia comigo. 1 Coríntios capítulo 6. O assunto é um só, tá? E aqui a gente está analisando a questão do santuário aqui. Eu quero combinar com você aqui que a gente tem que aprender algumas lições desse santuário. Por que um santuário? E por que hoje as pessoas ficam insistindo em dizer que não existe um santuário no céu, que Deus não precisa de santuário? Lógico que Deus não precisa de nada, eu já disse a você. Mas por causa da gente, Jesus Cristo se tornou homem. Por causa da gente, ele vai morrer. Por causa da gente, ele vai ser sacrificado. Ele vai sofrer. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 19. Ou melhor, 19 e 20. Leia comigo. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Acaso você não sabe que o teu corpo é santuário do Deus vivo? O teu corpo é santuário do Espírito Santo. Diz o texto aí. Acaso você não sabe que o teu corpo é santuário do Espírito Santo? O qual você recebeu da parte de Deus e que você não é de você mesmo? Você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. Você é obra das mãos de um Deus que criou você. Então, quando Deus manda fazer o santuário, olha aqui o segundo ponto. Ele está interessado em você. Esse Deus que manda fazer um santuário, ele está interessado em você para mostrar para você que ele se preocupa com você. E mais, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz: e farão um santuário para mim, para que eu possa habitar com você. E agora aqui em Coríntios, Paulo está dizendo que você é morada de Deus. Então não me venha com essa questão de dizer, não precisa de um santuário no céu. De fato não precisa. Então quando Deus faz um santuário no céu, ele está pensando em quem? Está pensando no Renivaldo, está pensando em você. E ao pensar em você, ele diz, eu quero estar perto dele. Eu quero estar com ele. Eu quero cuidar dele. Eu quero cuidar de você. Porque você é minha propriedade. Você é minha possessão. Essa questão aqui que Paulo coloca aqui em Coríntios é quando você é possessão de Deus. É como se você fosse um objeto e Deus é o proprietário. Você é um utensílio, e o santuário vai descrever vários utensílios, né? Madeira, mesa, candelabro, pães, bacia, colheres, talheres, facas, garfos. Percebe? Então, tudo no santuário, os utensílios do santuário, tudo era de Deus. E Paulo diz que nós somos esses vasos, esses utensílios do santuário de Deus. Paulo faz uma descrição maravilhosa. Ele olha para o santuário. A visão que Paulo tem do santuário é de um lugar cheio de pessoas desenvolvendo talentos, dons, tudo para a glória de Deus. Porque tudo é de Deus. Ele vai dizer, inclusive, em Coríntios, que tudo é de Deus. Nós somos de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é para Deus. E Deus é tudo em nós. Ele é pai, ele é amigo, protetor. Então, Moisés recebe a ordem, façam um santuário. Construam um santuário para que eu habite no meio de vocês.
A verdade é que um santuário no céu demonstra não apenas a presença de Deus entre o povo, mas demonstra o interesse, o carinho, o cuidado de Deus por cada um de nós. E demonstra que Deus é um Deus de ordem. Depois você faz uma leitura de todas as partes que Moisés tem que desenvolver do santuário. Aí você vai vendo a beleza da ordem. Tudo é feito em ordem. Tudo é feito dentro de uma programação estabelecida pelo próprio Deus. As coisas não acontecem ao acaso, meu irmão. As coisas não acontecem ao acaso, minha irmã. Deus não é o Deus do acaso. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Que história triste. Então esse é um Deus que não presta. Inclusive eu li a meditação da mulher de hoje. E interessante que a articulista colocou Deus dentro de uma caixa. E acontece que nossa visão limitada é isso que ela faz. Ela coloca Deus dentro de uma caixa. Mas para você ter uma ideia da beleza do santuário, da construção do santuário, Deus aceita. Deus aceita essa visão da caixa. Porque a dimensão da caixa, 4 lados. A caixa normalmente, às vezes, na maioria das vezes é quadrada. Mas existem caixas retangulares, existem caixas redondas, existem caixas triangulares, existem vários modelos de caixa. A verdade é que toda a construção da caixa, ela segue um princípio. E a história do santuário é que nós encontramos que Deus é um Deus de princípios. E essas leis, ao serem leis fixas, imutáveis, elas nos dão direcionamento, elas nos dão a capacidade de perceber começo, meio e fim. O Deus de ordem é o Deus que se limita, é o Deus que se coloca na posição de aceitar a ordem das coisas por mim e por você. Quando Moisés recebe a ordem, a dimensão de cada móvel, a mesa, por exemplo, aqui só a questão da mesa, né? Fará uma mesa de madeira de acacia, ela terá o comprimento de 2 côvados, 90 centímetros de comprimento. A largura de um côvado, 45 centímetros, entre 45 e 48 centímetros de largura. E ela tinha uma altura, né? Um côvado e meio, ela tinha uma altura aí de 70 a 70 centímetros de altura. 75 centímetros de altura. Percebe? Deus vai dando a ordem. Quando Ele mesmo se limita, porque Deus é um Deus de princípios. Ficam hoje as pessoas dizendo que as leis mudaram, O ser humano tem essa visão acanhada e equivocada. Por quê? Porque no nosso dia a dia, o que mais as pessoas fazem são quebrar as leis. O mundo se encontra no caos que está hoje porque o ser humano começou a transgredir as leis, a destruir as leis para a satisfação própria. E aí o que acontece é que cada lei quebrada, existem as consequências da transgressão da lei. Quando a ordem é alterada, existem as consequências. O trágico do ser humano é que a gente precisa das leis, a gente precisa seguir as leis, mas a gente não aceita as próprias leis. Então a gente quer criar a nossa própria lei.
Ou a gente quer adulterar e alterar a lei para ela satisfazer os nossos caprichos. E aí o que acontece com a gente? A gente adoece. Por que que hoje os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão lotados de pessoas? E de acordo com os próprios psicanalistas, psiquiatras, neuropsiquiatras, o ser humano tem um problema sério chamado sentimento de culpa, sentimento de medo, sentimento de abandono e rejeição. Por quê? Porque nós não queremos viver as leis, os princípios. Então a construção de um santuário aqui demonstra que o Deus eterno, ele faz as coisas para a gente. Ele estabelece as leis para a gente. Essas verdades em torno do santuário, quando você destrói a doutrina do santuário, você destrói essas verdades. E ao destruir essas verdades, o cristianismo está essa balbúrdia que está hoje. Você não sabe mais em quem acreditar ou no que acreditar. Porque a Bíblia passa a ser um livro obsoleto. Quando você transgride princípios, você quebra relacionamentos. Então Deus estabelece os princípios no santuário, na terra, para que a gente aprenda que tudo é ordem, tudo é princípio e tudo faz parte de um projeto para a felicidade humana. A doutrina do santuário é para nós. A verdade não pode ser contraditada. Ela não pode ser questionada. Deus está interessado na gente ao estabelecer o santuário. Ele está querendo ficar perto da gente, cuidar da gente, proteger a gente. Então ele estabelece a ordem. Porque ele é um Deus de ordem. Se ele vai estar com a gente, então ele é um Deus de ordem. Então ele quer que as coisas aconteçam tudo de forma organizada. Deus age de forma organizada. Deus segue um cronograma, observe. Vindo à plenitude do tempo, Jesus Cristo veio. No tempo certo ele nasceu, no tempo certo ele se batizou, no tempo certo ele morreu. E no tempo certo ele vai voltar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz que Deus já estabeleceu o dia. Já estabeleceu o dia em que ele vai julgar este mundo pela transgressão das leis. E vai estabelecer nova ordem. Vai colocar o mundo de volta ao eixo da ordem, dos princípios. Agora, o que a gente encontra em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9, é que quando Deus manda construir um santuário, ele está preocupado com a eternidade. Ele não quer que você viva uma realidade supérflua, passageira, transitória, como se fosse tudo. E infelizmente, como disse Bauman, né, o ser humano transitório, ele passa a viver o líquido. Viver relacionamentos passageiros, líquidos, transitórios, imediatistas. E Deus cria um santuário na terra. Deus coloca um santuário na terra, de acordo com um modelo do verdadeiro tabernáculo no céu, para que eu tire os meus olhos daqui, do agora, e observe e viva o eterno. É lá que é o meu lugar. E como disse Santo Agostinho, se a eternidade não estiver enraizada em nosso coração, esse coração vai continuar vazio por muito tempo. Existe um vazio chamado eternidade no coração do ser humano. E enquanto essa eternidade não voltar ao seu lugar, você vai continuar vazio, infeliz, pobre, triste. E não é isso que Deus quer de você.
A doutrina do santuário demonstra um Deus amoroso, que diz o texto de Êxodo 25, versículo 8, que quer estar perto de você, que quer estar com você. E aí Paulo, falando desse santuário, né? Eu estou dizendo para você, a doutrina do santuário é vasta, a gente poderia aqui estudar várias temáticas aqui acerca do santuário, só na doutrina do santuário. Essa questão das leis, por exemplo, cada móvel segue uma ordem fixa. Moisés tinha que fazer exatamente o que estava escrito na planta do santuário. Paulo vai dizer em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. O verso 19 a gente já leu, né? Vamos ler o 20 também. Então, assim, você foi comprado por um alto preço. Então Deus estabelece um tabernáculo aqui, porque Ele está lá, no verdadeiro tabernáculo, mas Ele se faz representar pelo sacerdote aqui. O sacerdote então é a figura de Deus na terra, é o representante. Ele não é Deus, tá? Existe uma doutrina por aí que dizem que o líder da igreja é o próprio Deus na terra. Não, tem nada a ver. Cuidado. Né? Assim como o pão da Santa Ceia não tem nada de literal no corpo de Jesus Cristo. É apenas um símbolo. O sacerdote no santuário, ele passa a ser a figura de Deus aqui. Veja, eu estou falando figura, tá? Símbolo da presença de Deus aqui. O sacerdote no santuário é para que alguém pudesse ir a Deus. E lá estava o intercessor. Jesus Cristo hoje está no santuário. E você pode ir ao santuário, porque lá você tem o intercessor. Lá você tem o sacerdote, que é a oferta pelo teu pecado. Ele apresenta as suas mãos feridas. Ele apresenta o sacrifício feito por você. E ele intercede por você junto ao Pai. Leia comigo Hebreus capítulo 7, eu quero concluir com esse texto. Hebreus capítulo 7. É maravilhoso, meu irmão. A doutrina do santuário é maravilhosa. Nós temos muito a aprender. Leia comigo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Diz assim, olha. Por isso também ele pode salvar totalmente. Jesus Cristo, né? Vamos ler o verso 20 e 24 também, né? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Este é Jesus Cristo, tá? Verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele, por Jesus Cristo, se achegam a Deus. O santuário no templo, construído por Moisés, era uma referência que o povo podia ir para buscar a Deus, para encontrar a salvação, levando sua oferta, levando o seu cordeirinho, e cada cordeiro morto ali no altar do santuário representava a morte de Jesus Cristo para tirar os nossos pecados. E ele pode salvar todos os que vão a Deus por ele, vivendo sempre para interceder por eles. Quando Deus manda construir um santuário aqui, ele coloca Arão como o sacerdote e sumo sacerdote para representar a si mesmo, para cuidar de você, para receber você, para interceder por você, para julgar você. Não se esqueça, mas esse julgamento não é para condenação. A gente vai ver na doutrina do juízo que o juízo de Deus não é para condenação. O juízo de Deus é para salvação. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, obrigado pelo santuário. Porque o santuário representa a tua presença, representa a verdade da tua palavra, representa os teus princípios, representa a eternidade, representa o teu cuidado por cada um de nós.
O santuário representa a vida eterna preparada para todos nós. Obrigado, meu Deus, pelo santuário. E ajude-nos a cada dia desenvolver esse sentimento em nós. Ou melhor, Pai, aceita a gente como teu santuário. Faz morada agora em nosso coração. Perdoa-nos todos os pecados, purifica-nos de todo mal. E coloca em nós o Espírito Santo para que a gente viva os princípios da eternidade hoje. Dá-nos a alegria da tua salvação e do teu perdão. O adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.